Olá, alunos de matemática, iniciando mais uma aula, esta com o tema reta, onde abordaremos casos da equação geral da reta. Primeiramente, eu queria mostrar para vocês a fórmula da equação geral, que nada mais é do que ax mais by mais c igual a zero. Esse igual a zero da fórmula, pessoal, vem da condição de alinhamento estudada anteriormente. Por quê? Para ser reta, no mínimo, dois pontos têm que estar numa posição que seja tracejada uma linha entre eles, né? Formando assim uma linha ou uma reta, como queiram. Aqui embaixo, vem citando aqui a condição de alinhamento, exatamente o que eu acabei de dizer, ó, onde nós teremos um termo desconhecido, que nós chamaremos de x e y, né? O elemento x e y do ponto A, e os elementos do ponto B, né? X de B, Y de B. E tudo isso a gente coloca no determinante, completando para formar 3 por 3 aqui no determinante e igualar a zero para mostrar que está alinhado, né? Lembra do assunto anterior, para estar alinhado o resultado tem que estar igual a zero. Existe essa maneira de fazer ou existe essa, como explicado anteriormente também, ó. Nós podemos colocar o termo desconhecido, aí colocamos os elementos de A, os elementos de B e repetimos os elementos do termo desconhecido. Para que fique mais fácil, vamos lá fazer o primeiro exemplo. Olha só. Obter a equação geral da reta R, que passa pelos pontos A, menos 1 e 3, e B, 3 e 2. Aí eu quis colocar graficamente aqui para que vocês vejam que A está aqui, B está aqui, A é menos 1 e 3, B é 3 e 2. E vejam que aqui formou uma reta. E o que é que nós iremos atrás agora? Nós iremos buscar a equação geral da reta, representada por isso aqui, ó. Então, primeiramente, vamos fazer aqui através do determinante, certo? Faço um tracinho aqui do determinante, coloco o x e o y, que é o termo desconhecido. Embaixo, os elementos de A, menos 1 e 3, os elementos de B, 3 e 2, e repito 1 à frente de todo mundo, como aqui, ó, na fórmula, certo? Ó, 1 e 1 na terceira coluna. E aqui a gente passa o traço, né? Beleza. Só que vocês lembram que resolvendo dessa forma, nós temos que repetir duas vezes as duas primeiras colunas, né? Assim, ó, eu vou repetir, ó, x e y, vou repetir menos 1 e 3, vou repetir 3 e 2. E tudo isso, pessoal, tem que estar igual a zero. Quando eu resolver isso aqui, eu tenho o meu, né, a minha equação geral da reta. Veja só. Eu faço as multiplicações aqui, ó. Certo? E depois voltando, ó, vou até colocar em preto, voltando. Certo? Para que a gente não se atrapalhe. Vamos lá. Primeiramente, x vezes 3, 3x, vezes 1, 3x. Mais y vezes 1, y, vezes 3, 3y. Depois, 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Aí agora, como é voltando, vocês sabem que tem que colocar um menos e abrir o parênteses, né? Aí vai ficar, ó, y vezes menos 1 dá menos y. Menos y vezes 1, menos y. Depois, ó, x vezes 1, x. X vezes 2, 2x, mais 2x. E por último, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Mais 9. E resolvemos aqui, ó. Vai ficar 3x mais 3y menos 2. E vocês lembrem que esse menos aqui pertence a todo mundo que está dentro do parênteses. Então, tem que fazer a propriedade distributiva com todo mundo. Logo, vai ficar, ó, menos por menos, mais y. Menos por mais, menos 2x. Menos por mais, menos 9. Tudo isso, pessoal, tem que estar igual a zero. Assim, ó, olha aqui em cima, ó, igual a zero. E agora, o que é que vamos fazer?
Agora, nós juntaremos os termos semelhantes. Ó. Quem tiver x, vem com quem tem x. Quem tiver y, fica com quem tem y. E quem for só número, né, fica com quem só tem número, tá bom? Só organizando isso, nós teremos, ó, 3x menos 2x. Vai ficar aqui, ó, 3x menos 2x. Depois, mais 3y mais y. Né? E por último, menos 2 menos 9 igual a 0. E agora soma ou subtrai, pessoal. 3x menos 2x fica só x. 3y mais y dá mais 4y. Assim, subimos um pouquinho. E menos 2 e menos 9 dá menos 11, igual a 0. Aqui é a equação geral da reta, já terminamos. Então, pessoal, para descobrir essa reta aqui, nós poderíamos muito bem utilizar essa equação geral dela. Segundo exemplo aqui em cima, ó, já difere um pouquinho na forma de fazer, mas é muito bom esse daqui. Verificar se o ponto P, aqui o ponto P, com os elementos, ó, 3 e 2, né? X é 3 e y é 2, pertence à reta S, cuja equação é x menos 3y mais 3 igual a 0. O que eu faço num caso como esse, Alan? Pessoal, esse caso é muito simples. Por quê? Quando você tem a equação geral e quer saber se esse ponto está em cima da reta, se esse pontinho P aqui, ó, é participante da reta, basta você substituir os elementos. Ó. Se você substituir o valor de x e o valor de y nessa reta aqui, ó, nessa equação da reta, e o resultado der igual a 0, ou seja, der uma identidade, ficar 0 antes da igualdade e 0 depois, significa dizer que esse ponto pertence à reta. Se o resultado daqui der 5, por exemplo, 5 é igual a 0? Não, então vai dar diferente e não pertence à reta, né? A equação geral da reta. Vamos lá. No caso, ó, quem é x? X é 3. X é 3. Deixa eu trocar o lápis aqui que eu falo. X é 3 menos 3 que multiplica quem é y? Y é 2. Mais 3 igual a 0. Perceba que eu troquei, ó, x por 3 e y por 2. Agora vamos lá. Tem que resolver primeiro a multiplicação e o resto espera. Fica 3 menos 6 mais 3 igual a 0. 3 menos 6 dá menos 3. Menos 3 mais 3 é igual a 0. Menos 3 mais 3 é quanto, pessoal? 0. E 0 é igual a 0. Então, isso aqui é uma identidade. Consequentemente, esse ponto P pertence a essa reta S. Entendido como é que funciona? Então, isso aqui é verdade, tá certo? Vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo diz o quê? Obter a equação geral da reta R, ele quer a equação geral, ó, que passa pelos pontos A e B. Aí tem aqui o ponto A, 3 e 1, ponto B, 2 e 4. E determinar os seus pontos de interseção com os eixos X e Y. Preste atenção, pessoal. Quando ele diz ponto de interseção em X e Y, ele quer isso aqui, ó. Aqui nós temos o eixo X e aqui nós temos o eixo Y. Ele quer que você saiba qual é essa reta, primeiramente, essa reta que a gente chama ela de R. Quando a gente tiver a equação geral, ele quer saber onde ele vai passar aqui e onde ele vai passar aqui. Nós podemos, para adiantar, já dizer que aqui vai ser x e 0, porque está em cima do eixo x. E aqui, em cima do eixo y, vai ser o quê? 0 e y, certo? Depois que a gente descobrir a equação geral da reta, a gente observa isso aí, tá bom? Então vamos lá, primeiro passo, vou fazer pela segunda maneira aqui, porque eu fiz essa por determinante. Vou mostrar agora essa pela segunda maneira. No caso, como eu tenho dois pontos, o primeiro eu chamo de x e y, né? Lembra disso, que é desse modelo aqui, ó. Aí o segundo são os elementos de A, fica 3 e 1, ó. 3 e 1. O terceiro são os elementos de B, 2
e 4, ok? E por último, a gente repete o primeiro, ó. Então, ó, x e y. Vamos lá. Nesse sentido aqui, esses elementos, certo? Então, como é que fica? X vezes 1, x, mais 3 vezes 4, 12, mais 2 vezes y, 2y. Agora, quando for voltar, pessoal, a gente coloca menos e abre o parênteses. Então, fica, ó, voltando, vamos lá. X vezes 4, 4x. 2 vezes 1, mais 2. E por último, 3 vezes y, 3y. Tudo isso tem que estar igual a 0, porque é uma reta, está alinhada. E agora vamos lá. Fica x mais 12 mais 2y. E agora, relação de sinal desse com todo mundo, ó. Esse que não tem sinal à frente é positivo, lembra disso, viu? Então fica, ó, menos por mais, menos 4x, menos por mais, menos 2, menos por mais, menos 3y, igual a 0. E agora junto os semelhantes. Esse x aqui é semelhante a esse daqui, ó. Então vai ficar x menos 4x. Depois, mais 2y menos 3y. E por último, mais 12 menos 2. Tudo isso igual a 0. E aí vai ficar, ó, x menos 4x vai dar menos 3x. Mais 2y menos 3y vai ficar menos y. Né? Sinal à frente do número maior. Mais 12 menos 2 vai dar menos... mais 10, igual a 0. Pessoal, para o valor à frente de x não ficar negativo, a gente pode muito bem multiplicar isso por menos 1. Quando multiplicar, vai ficar como? Vou subir para cá, ó. Veja só. Vai ficar 3x, né? Positivo, quando eu multiplico por menos 1. Em vez de menos, fica mais y. Em vez de mais 10, vai ficar menos 10. Tudo isso igual a 0. Aqui nós temos a equação geral. E agora a última pedida, né? A última pedida não foi para que a gente faça o posicionamento, descobrir onde está, né, o elemento x e o elemento y, que é a questão dos eixos. Veja só, primeiro eu substituo o x, né, e deixo o y sendo 0. Como é que vai ficar isso aqui? Eu posso substituir direto na fórmula. Vai ficar, ó, esse pontinho aqui, ó. O primeiro é x, o segundo é 0. Então fica 3 vezes x mesmo, né? Não tem outro valor. Mais, no lugar de y eu coloco 0. Menos 10 é igual a 0. Então fica 3x menos 10 é igual a 0. Fica 3x é igual a 10. X é igual a 10 sobre 3. No caso aqui, em vez de x, vai ficar, ó, 10 sobre 3 e 0. Esse é o ponto que vai cortar o eixo x, certo? Poderia ter posto aqui 3,33. E o outro ponto, pessoal, a gente vai colocar x sendo 0 e y deixa sendo y mesmo, na mesma fórmula. Vou até repetir aqui, ó. 3x mais y menos 10 é igual a 0. Aí, ó, vamos lá. Fica 3 vezes 0 mais y, né? 0, y menos 10 igual a 0. 3 vezes 0, 0, mais y menos 10 igual a 0. Vai ficar y é igual a 10. Logo, qual para ordenar? Aqui, em vez de ficar 0 e y é igual a 10. Então, vai ficar 0 e 10. É aonde vai cortar no eixo y. Certo, pessoal? Valeu e até a próxima.